Os municípios do estado do Pará estão vivendo um momento de crise. No primeiro semestre deste ano, nós tivemos aí 53% dos municípios do estado do Pará que fecharam no vermelho, ou seja, não conseguiram pagar suas despesas, onde nós estamos tendo um cenário aí de queda de receitas e um aumento de despesas. Nós temos aí queda do FPM, só em julho, comparado julho deste ano com julho do ano passado, nós tivemos uma queda de 34% do FPM de julho. Já no FPM de agosto, nós tivemos aí 23% de queda. Queda também no repasse do ICMS, né, na receita do ICMS, fruto do que foi aprovado, da redução do ICMS do combustível. Isso também repercutiu nas finanças dos municípios paraenses. Então nós temos esse cenário, né, nos preocupa, porque principalmente os municípios pequenos, hoje nós temos um dado da própria Confederação Nacional dos Municípios, onde revela que de cada 10 municípios, 7 municípios dependem do FPM, tem o FPM como a sua maior fonte de receita. E quando há queda do FPM, isso gera realmente um desequilíbrio fiscal e dificuldade em pagar as contas com fornecedores em dia, levando inclusive, às vezes, até atraso no pagamento de encargos sociais e no pagamento também de salário dos servidores. Essa crise também está sendo, né, provocada, tem como causa, como origem, né, o subfinanciamento dos programas federais, o atraso na atualização, né, dos valores desses programas, como, por exemplo, o congelamento da tabela SUS, que tem há 12 anos que não é atualizada, o congelamento dos valores repassados para os municípios para o funcionamento das estratégias de saúde da família e outros programas federais, como Criança Feliz, né, onde existe hoje um subfinanciamento, né, não existe atualização de valores. Com isso, os municípios têm que aumentar a sua contrapartida do Tesouro Municipal e os municípios não suportam mais, né, não tem mais como estar cada vez, a cada mês, a cada ano, aumentando cada vez mais essa contrapartida com o Tesouro Municipal para cobrir esse subfinanciamento que existe dos programas federais. Nós temos também grande dificuldade em relação à Previdência Social, onde, né, a cobrança dos municípios de 22,5%, né, um valor muito alto do patronal, isso gera dificuldades, né, os clubes têm um tratamento privilegiado e diferenciado, pagam apenas 5% de contribuição patronal, no entanto, os municípios, né, pagam esse percentual exorbitante, com isso gerando, né, uma dívida praticamente impagável dos municípios junto à Previdência Social. Uma outra situação que levou à crise dos municípios, né, é o atraso no pagamento das emendas parlamentares. Nós temos dados aqui da CNM, onde em 2022, no primeiro semestre de 2022, foram pagos aí 8,96 bilhões de reais em emendas parlamentares, caiu no primeiro semestre do ano 2023, desse ano, para 2,46 bilhões de reais. Uma queda aí de 73%. E isso realmente leva à dificuldade, leva à crise nos municípios, pois muitos municípios dependem dessas emendas, principalmente emendas de custeios, para poder colocar em dias as suas contas, principalmente na área da saúde. Para sair dessa crise, a FAMEP e a CNM, nós temos algumas propostas. Fazemos aqui o nosso apelo, né, ao presidente da República, presidente Lula, à Câmara Federal, ao Senado Federal, né, à bancada de deputados federais e de senadores do estado do Pará, que possam ajudar os municípios paraenses a sair dessa crise, a sair do vermelho, né, e poder realmente ter de volta, ficar no azul e poder realmente ter de volta o equilíbrio fiscal. Uma das propostas é justamente a aprovação da PEC 25/2022, onde há um ajuste, né, de 1,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. A aprovação dessa PEC vai dar um incremento, né, de receita de 11,13 bilhões de reais para os municípios.
a recomposição também do ICMS, através de um projeto de lei 94/2023, onde vai trazer, né, um incremento de receita para os municípios no valor de 6,8 bilhões de reais. A atualização dos programas federais, né, não dá para o governo federal ficar criando programa, os municípios fazem a adesão, né, aderem a esses programas para executar esses programas na ponta, mas existe um subfinanciamento, existe uma desatualização na tabela, exemplo, a tabela SUS, que há mais de 12 anos que não é atualizada, financiamentos como, por exemplo, da atenção primária, como a Estratégia Saúde da Família, que também está congelada por muitos anos, por mais de 12 anos. Então, os valores desses programas precisam urgentemente ser atualizados, pois isso está levando a uma situação difícil para os municípios, onde não aguentam mais, não suportam mais colocar recursos do Tesouro, aumentando muito a contrapartida para poder garantir essas políticas públicas para a população. Temos propostas também para a redução da alíquota do patronal para 8%. Nós precisamos que seja corrigido, não é possível que um clube de futebol seja mais importante do que as prefeituras, que todo dia tem que cuidar da população. Por que os municípios têm que pagar 22,5% de patronal e um clube de futebol paga apenas 5%? Então, a nossa proposta é que os municípios possam ter também um tratamento diferenciado e possa ter uma alíquota de 8% do patronal do INSS. O pagamento, nós estamos solicitando, fazendo apelo para o pagamento das emendas parlamentares. Nós precisamos muito hoje, principalmente em relação ao custeio, nós precisamos muito dessas emendas de custeio para a saúde e precisamos urgentemente da liberação dessas emendas. Defendemos aqui também o encontro de contas. Os municípios devem para o governo federal e as nossas dívidas, elas são bloqueadas através do FPM, são descontadas no FPM. Nós recebemos punições, multas absurdas. No entanto, também o governo federal deve para os municípios e o governo federal não paga. É uma situação de que devo, não nego, pago quando puder. Então não paga, não há o pagamento. Nós temos a obrigação de pagar os municípios, mas o governo federal não nos paga. Então a gente propõe aqui fazer o encontro de contas entre as dívidas dos municípios junto ao governo federal e o que o governo federal também deve para os municípios. Defendemos aí a antecipação da compensação do ICMS, já foi aprovado, existe aí um prazo, a gente defende que seja antecipado, que pague logo essa compensação do ICMS para os municípios. Fazemos aqui também um apelo para que a Câmara e o Senado Federal não aprovem mais a criação de novas despesas para os municípios sem apontar as origens dos recursos, como, por exemplo, recentemente foi aprovado aí o piso nacional da enfermagem. Então, não adianta ficar criando piso, criando despesa e colocar isso na costa dos municípios. Nós não temos condições mais de estar assumindo despesa, a situação financeira já é difícil, precisamos rever esse pacto federativo, não podemos mais ficar criando obrigações para o município sem ter a garantia da origem do financiamento, de onde é que vem o dinheiro, quem é que vai pagar a conta. Vamos criar despesa e vamos empurrar para os municípios que se virem. Não tem como, não existe milagre. Numa situação como essa vai precarizar os serviços públicos, nós não vamos conseguir atender bem a população. Então, o apelo que a gente faça para que realmente haja maior responsabilidade da Câmara Federal, do Senado Federal, para não votar e não aprovar mais projetos que aumente mais as despesas para os municípios. E fazemos também aqui um apelo nesse momento de crise, nós precisamos de ajuda, os municípios precisam de ajuda da Câmara Federal, do Senado Federal, precisam de ajuda principalmente da Presidência da República, do Palácio do Planalto, precisamos da ajuda do governo federal, do presidente Lula, que possa olhar com atenção essa nossa pauta e que possa também criar nesse momento, para a gente sair dessa crise, um auxílio financeiro emergencial, para aumentar o suporte de recursos aí para os municípios, voltar a ter
o equilíbrio fiscal, o município voltar a ficar novamente no azul, e com isso a gente garantir, né, o bom atendimento à população. Já, afinal de contas, são os prefeitos e as prefeitas que todos os dias estão nos municípios cuidando da cidade e cuidando das pessoas.